Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo falando sobre o Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que no vídeo anterior nós fizemos uma introduçãozinha. Falamos de em que época o Catecismo da Igreja Católica foi feito. Hoje nós vamos explicar questões um pouco mais complexas. Esses vídeos eles nascem como uma necessidade, né, de compreensão de todos. Assim, ó, as pessoas, elas, por desconhecimento da sua própria fé, da sua própria crença religiosa, elas muitas vezes se comportam de maneira antirreligiosa. Elas muitas vezes se comportam de uma forma tal a abrir mão, digamos assim, de aspectos importantes da sua própria crença religiosa. Por exemplo, é muito comum no YouTube, aqui no YouTube, você vê comentários e vídeos de protestantes falando contra católicos e xingando os católicos e chamando os católicos de servos do anticristo, chamando os católicos de um monte de nome ruim, um monte de nome feio que não vale a pena nem a gente comentar aqui. Por outro lado, você tem também católicos se comportando da mesma maneira, né? Você tem católicos xingando, católicos humilhando, católicos xingando protestantes, humilhando protestantes, falando que os protestantes são heréticos, são isso, são aquilo outro. De repente você esteja dizendo, ah, mas eu sou católico, eu passei a minha vida inteira recebendo xingamento de protestantes e eu mereço me vingar, eu mereço revidar, né? Eu mereço um contra-ataque, eu mereço contra-atacar. Veja, a questão não é tanto de contra-ataque, a questão é o que de fato você defende, né? O que nós precisamos entender é o seguinte, ó, existe, tá? Eu não quero deixar você assustado nem nada, mas existe uma verdadeira cultura anticatólica. Existe uma cultura anticatólica circulando no mundo inteiro, né, em diferentes crenças religiosas. A maioria das crenças religiosas do século XXI dizem que a Idade Média foi o período das trevas, que a Idade Média foi o período mais terrível da história da humanidade porque a Igreja Católica estava no controle, e que a Igreja Católica era a grande vilã, e que a Igreja Católica era isso, aquilo outro. Vejam, isso é uma cultura anticatólica que permeia várias religiões. Não é só a religião A, não é só a religião B, não é só a religião C. Existem inúmeras religiões com livros sagrados, em que se tu abre nesses livros sagrados vai estar escrito ali que a Igreja Católica é a meretriz do Apocalipse, que a Igreja Católica foi a responsável pela morte de inúmeras pessoas na Idade Média, que a Idade Média foi o período das trevas, enfim, coisas absurdas, entendeu? Porque isso não foi real, não aconteceu isso. Quer dizer, o período da Idade Média foi um período até mesmo de grande desenvolvimento intelectual, científico. Tu pega a bibliografia, por exemplo, dos grandes pensadores da Idade Média, meu Deus, assim, sabe, eram gênios. Por exemplo, houve um padre famoso na Idade Média que ele estudou a, a composição da luz. Sim, ele estudou a composição da luz, ele estudou por que a luz, ela, mesmo sendo algo físico, palpável inclusive, porque tu pode de alguma maneira tocar na luz. Quando vem a luz do sol, por exemplo, e tu coloca a tua mão na direção da luz do sol, tu sente uma certa caloria na mão, né? O calor do sol vem junto com a luz. Então a luz ela se torna algo, digamos assim, físico. E como é que a luz, podendo ser vista e podendo ser sentida, como é que a luz ela atravessa o vitral sem quebrar o vitral? O vitral da igreja, os vitrais da igreja. Como é que a luz ela atravessa o vitral e não quebra o vitral, sendo que a luz ela não é algo etéreo, a luz é algo físico, algo que pode ser sentido, experimentado, visto. Então houve esses estudos. Então só o fato de uma pessoa da Idade Média questionar como é que a luz pode atravessar um vitral e não quebrar o vitral já nos mostra que a Idade Média não foi um período de trevas intelectuais como muitas pessoas querem admitir. A Idade Média, em muitos aspectos, ela foi um período de grande florescimento intelectual, né? Então,
não nos esqueçamos que os métodos de pintura usados por Michelangelo Buonarroti, né, já na época da Renascença, Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, dentre outros, eram métodos medievais. Eles não transcenderam a Idade Média, eles se apropriaram dos métodos de pintura e de escultura medievais para aperfeiçoar e fazer as suas obras. Os métodos usados pelo Pedro Álvares Cabral, pelo Cristóvão Colombo e vários outros navegadores daquela época eram métodos medievais. E como é que eles conseguiam atravessar grandes extensões oceânicas da época sem passar grandes necessidades, e sim apenas as necessidades básicas que já estava previsto que eles iriam passar. Quer dizer, isso tudo nos mostra que a Idade Média não foi um período de grande tribulação, de grande escuridão intelectual, trevas intelectuais. Não, a Idade Média foi um período de grande florescimento intelectual, isso sim. Inclusive foi a Igreja Católica que colocou ordem no campinho. Né? Após a destruição do Império Romano, quando o Império Romano começou a sucumbir, foi a Igreja Católica que foi persuadindo os príncipes a, de alguma maneira, dividirem a sociedade da época em suzerania e vassalagem. Durante o período em que a Igreja Católica esteve ali junto, né, estimulando os príncipes e estimulando a população local, não apenas os príncipes, mas também o povo em geral, né, persuadindo eles a viver de maneira cristã, ao longo de toda aquela época não houve nenhum caso de escravidão durante todos os territórios que a Igreja Católica controlava, de alguma maneira. Mesmo que o controle da Igreja Católica não fosse um controle estatal, né, porque quem controlava mesmo eram os príncipes. E a Igreja Católica ela não se metia na vida dos príncipes. O máximo que a Igreja Católica promovia era uma educação cristã, uma moral cristã na mente dos príncipes, para que os príncipes se portassem de maneira cristã. E infelizmente, muitas vezes, mesmo com a Igreja Católica ensinando eles, não dava certo. Teve muito príncipe ali que agiu de maneira terrível, que os próprios papas daquela época censuravam. Né? Então, quer dizer, a Inquisição teve muito mais, assim, essas mortes que houve na Idade Média tinha muito mais a ver com os príncipes do que com a própria igreja. A Igreja Católica ela não se meteu tanto assim nessas questões que outras pessoas dão a entender. Outra coisa, né? As pessoas falam tanto da Inquisição medieval, né? Mas elas se esquecem que nos Estados Unidos não havia Igreja Católica durante muito tempo e nos Estados Unidos houve várias mortes, né, de mulheres que foram acusadas de bruxaria. Né? As bruxas de Salem, por exemplo. Não tinha igreja católica ali no meio. E olha só quantas mulheres morreram acusadas de bruxaria. Né? Então, quer dizer, não, sabe? Aí, por exemplo, o que você católico que está assistindo esse vídeo, o que você precisa entender, quando um protestante xinga você, fala que você é um católico filho do anticristo e coisas assim, o que você tem que entender é que ele está sendo vítima de uma cultura anticatólica. Ele não sabe o que é a Igreja Católica. Ele está sendo vítima de uma cultura anticatólica. Na verdade, até mesmo muitos católicos não sabem o que é a Igreja Católica, porque muitos deles não leem o catecismo, não leem o Código de Direito Canônico, não frequentam tanto assim as missas, a Eucaristia, não tem uma participação tão ativa na igreja. Então tem muito católico que, até mesmo sendo católico, não sabe o que é a Igreja Católica. Ele diz que ele é católico apenas para dizer que ele faz parte de alguma religião, mas ele nunca frequenta. Entendeu? Então, mas se você é um católico fervoroso que verdadeiramente sofre quando vê um protestante xingando a igreja, xingando você, xingando, o que você tem que entender é o seguinte, ó, a maioria dos protestantes, raras exceções, né, com raras exceções, mas a maioria das pessoas, não apenas dos protestantes, mas das pessoas em geral, eles são vítimas de uma cultura anticatólica. Uma cultura anticatólica em que o indivíduo ele se cria desde pequeno estudando na escola, né, nas aulas de história dele, que a Idade Média foi um período de trevas e que o único motivo pelo qual a Idade Média foi um período de trevas é porque a Igreja Católica estava no controle da Idade Média. Em outras palavras, a Igreja Católica foi a vilã que fez com que a Idade Média fosse um período de trevas. Mais ou menos essa lógica das aulas de história das escolas públicas e até mesmo particulares. Né? Aí esse jovem, né, esse jovem evangélico, muitas vezes, esse jovem protestante, muitas vezes, ele termina o ensino médio dele, né,
tendo uma visão negativa acerca da Igreja Católica. A visão que ele tem da Igreja Católica é daquelas aulas de história que ele teve na escola. E para ajudar mais ainda na igreja dele, né, na igreja evangélica que ele frequenta, é possível, né, que os líderes da própria igreja, os que ensinam ele ali dentro da igreja, estejam também ensinando para ele que a Igreja Católica é terrível, que a Igreja Católica é a meretriz do Apocalipse, que a Idade Média só foi terrível por causa da Igreja Católica. Inclusive existem pessoas, né, protestantes que falam dos albigenses como se os albigenses fossem a melhor coisa do mundo. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem quem que foi os albigenses? Os albigenses foi um grupo religioso extremista, digamos assim, na Idade Média, em que eles valorizavam o espírito em detrimento da matéria. Eles eram tipo gnósticos da Idade Média, mais ou menos assim. Então eles valorizavam o espírito em detrimento da matéria. Como é que eles faziam isso? A mulher estava grávida, por exemplo, eles iam lá e chutavam a barriga da mulher até o bebê morrer. Porque eles admitiam que a relação sexual é uma coisa ruim, que nascer é uma coisa ruim porque você nasce nesse mundo maligno, e eles consideravam o mundo a pior coisa que existe no universo. Então eles consideravam que nascer no mundo era uma coisa negativa. Então eles matavam as crianças no ventre materno. E isso eram os albigenses, os queridinhos dos albigenses. Os albigenses, eles muitas vezes entravam dentro das igrejas católicas, matavam padres, faziam guerra contra as pessoas. Então, assim, a Igreja Católica ela teve vários inimigos ao longo da história. Então, esses eram os albigenses. Quer dizer, então, quando a Igreja Católica ela censura os albigenses, ela manda que os albigenses sejam excomungados, os albigenses eles passam, né, a ser vistos como vítimas por muitos dos que, na época da Renascença, muitos anos depois dos albigenses, iriam começar a pregar que a Igreja Católica era terrível, isso, aquilo, e iriam usar os albigenses como exemplo de que a Igreja Católica era terrível, mas os albigenses matavam pessoas, os albigenses, quando uma pessoa estava morrendo na frente dos albigenses, eles procuravam ajudar a pessoa a não comer comida, a não beber água para morrer mais rápido ainda, porque eles acreditavam que a morte era um momento de elevação da alma, porque a alma se desprendia da prisão corpórea. Quer dizer, isso eram os albigenses, os queridinhos dos albigenses, os maravilhosos albigenses. E isso que eram os albigenses. E tem gente elogiando os albigenses, tem gente dizendo que a Igreja Católica era terrível, porque a Igreja Católica excomungou os albigenses. Mas os albigenses não respeitavam de maneira nenhuma a dignidade da pessoa humana. Em compensação, por exemplo, a Igreja Católica, ela foi a primeira na Idade Média a criar escolas, a criar universidades. E nas escolas da Idade Média, os filhos dos ricos estudavam junto com os filhos dos pobres, porque quem ensinava as pessoas naquela época era a própria igreja, era uma extensão que ficava dentro da própria igreja em que se ensinavam, né, as pessoas a ler, a escrever e muitas outras coisas. Então, o que acontecia? O rico e o pobre se sentavam juntos, se tornavam colegas. Houve casos de reis que estudaram junto com filhos de servos naquela época. E mais tarde esses reis, eles levavam esses filhos de servos com os quais eles tinham feito amizade e coleguismo desde pequeno, a se tornarem conselheiros reais ou a se tornarem amigos íntimos, enfim. Então, quer dizer, não é a suzerania e vassalagem da Idade Média, foi um dos momentos mais dignos da história da humanidade, para vocês terem uma ideia. Que foi algo promovido Idade Média, pela Igreja Católica na Idade Média. E foi um dos momentos em que a dignidade humana encontrou seu maior resplendor. E hoje em dia tem gente falando mal da suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem, para vocês terem uma ideia, o vassalo, né, que era o servo, ele trabalhava nas terras do seu senhor, né, ele era uma espécie de empregado. Ele trabalhava, como naquela época troca em dinheiro era uma coisa muito difícil de acontecer, geralmente as pessoas trocavam um cavalo por um boi, coisas do gênero, uma troca mais assim de produtos mesmo, não era de dinheiro. Então o vassalo, ele trabalhava nas terras do patrão dele, ele morava numa casa que ficava nas terras do patrão dele, ele pagava, né, impostos ao patrão dele, com comida, com coisas assim, e em troca ele recebia total proteção, até mesmo do exército do patrão dele. Ele estava totalmente protegido na terra do patrão dele. Quando o patrão dele morria e as terras iam parar no nome de outro patrão,
Então agora, ao invés de ele trabalhar para o patrão anterior, ele trabalharia para o outro que comprou as terras. Outra coisa, às vezes acontecia de um patrão vender para outro, né? Um irmão vender as propriedades de terra para outro, e coisas do gênero. E aí, a partir daquele momento, a terra era vendida juntamente com os servos que moravam naquela terra. Então eles deixavam de ser servos daquele patrão anterior para ser do novo patrão. Isso acontece ainda hoje. Isso acontece ainda hoje no caso de casas de aluguel, né? Quando você vai lá e você aluga uma casa, né? Se você for o inquilino da casa, quando você vai pagar, né, uma mensalidade para morar na casa para aquele dono da casa em que você mora. Se ele inventa de vender a casa, né, então vai vender a casa contigo dentro. Agora tu vai ter que pagar o aluguel para o outro dono da casa. Tu vai ser inquilino não mais do dono anterior, mas sim do novo dono que vai se apossar da casa agora contigo dentro. Porque tu é considerado uma parte da casa, a menos que tu seja expulso da casa, ou a menos que tu deseje se retirar da casa. Era a mesma coisa que acontecia na suzerania vassalagem. O vassalo, ele permanecia morando como uma espécie de inquilino do suzerano, até a hora que ele queria. Se ele não quisesse mais, ele pegava a esposa dele, os filhos dele e os animaizinhos que ele criava assim para comer e animais de carga, assim como burro, cavalo, enfim, e ele ia para uma outra propriedade de terra para trabalhar para outro suzerano. É assim. E se você nascia servo, você morria servo, os seus filhos seriam servos. Essa era a única parte negativa que tinha. Se você nascia servo, vivia servo, morria servo. Se você nascia suzerano, vivia suzerano, morria suzerano. Suzerano era o nobre, né? E o vassalo era o servo do nobre, que estava inteiramente associado com a terra, propriedade agrícola. E no caso do rei, o rei era considerado o suzerano dos suzeranos. Ele era o maior suzerano, aquele que chefiava os outros suzeranos, inclusive. O que acontecia nessa época? Nessa época, houve alguns papas, inclusive, que eles eram vassalos, eles eram filhos de vassalos. Ué, mas e o Papa naquela época tinha autoridade sobre o suzerano e até sobre o rei muitas vezes, né? Ele podia persuadir o rei que estava tomando uma decisão errada a mudar de ideia, sob o risco de excomunhão. Se o Papa ele via que o rei estava tomando uma decisão que poderia matar pessoas inocentes, poderia prejudicar várias pessoas e que isso seria algo anticristão de se fazer, o Papa poderia excomungar aquele rei. Então só a ameaça dele de excomungar aquele rei já deixava o rei assustado, porque daí outros reis mais poderosos do que ele, que só não atacavam ele por serem cristãos e membros da mesma igreja, agora iriam atacar ele porque agora ele não seria mais membro daquela mesma igreja, ele seria excomungado. Então, para evitar a excomunhão, o que o rei fazia? O rei ficava quieto, o rei obedecia o papa. Só que o que muitas pessoas não aprenderam ainda é que houve casos de papas que eles eram vassalos, eles eram filhos de vassalos, ou seja, eles eram servos. Naquela época você nascia vassalo, vivia vassalo, morria vassalo e seus filhos seriam vassalos também. Vassalo significa servo, ou seja, você nascia servo, vivia servo, morria servo e os seus filhos seriam servos também. O que aconteceu era que muitos vassalos, né, eles entravam na igreja católica, né, todos faziam parte da igreja católica naquela época, mas alguns entravam na igreja católica para se tornar padres, por exemplo. Aí de padre virava bispo, de bispo virava arcebispo, arcebispo virava cardeal e depois virava papa, em alguns casos. Em alguns casos virava papa. Então aquele servo que nasceu servo, ia viver como servo, morrer como servo, os filhos dele iam morrer como servo também, viver como servo, agora ele virou papa. Agora ele mandava até mesmo no rei, que era o suzerano dos suzeranos, o senhor absoluto, não apenas dos servos, mas também dos suzeranos. Então isso aconteceu, quer dizer, a Igreja Católica ela promovia, né, a estabilidade social, a estabilidade de classes, a estabilidade econômica e a ascensão social, numa época em que para você ascender socialmente, só se você entrasse na igreja como padre, por exemplo, virasse padre, fizesse os votos de padre. Por exemplo, o famoso Martinho Lutero, né, que foi um dos incitadores da Reforma Protestante, ele, quando ele se tornou doutor na igreja, né, ele já estava começando a apresentar os sermãos dele até mesmo para príncipes. Então ele já estava conseguindo persuadir até mesmo príncipes a mudarem de opinião acerca de várias coisas. Então a Igreja Católica ela promovia o debate, ela promovia a ascensão social. Outra coisa, na época da Idade Média,
o entretenimento mais comum, não apenas das pessoas ricas que tinham posses, mas também das pessoas pobres até mesmo, o entretenimento mais comum deles era o debate. Né? Quando eles não estavam dentro da igreja assistindo missa e participando da Eucaristia, tanto os ricos quanto os pobres, o rico e o pobre se sentavam lado a lado dentro da igreja, o que acontecia era o debate, muitas vezes, dentro das universidades daquela época que a Igreja Católica tinha criado. Na Igreja Católica ela criou leprosários para ajudar pessoas que tinham lepra, ela criou universidades, ambientes de estudo, de pesquisa, enfim. E, inclusive, diga-se de passagem, nesses leprosários, por exemplo, houve muitos casos de santas que, abrindo mão da sua estabilidade social, da sua vida econômica, o que elas fizeram? Elas se tornaram médicas nesses leprosários para dar a sua vida em prol das pessoas enfermas que ficavam ali no leprosário. Era muito também comum você ver irmãs freiras que, abrindo mão da sua vida, né, muitas vezes elas iam lá e atendiam soldados cristãos que haviam morrido na guerra e agora estavam nos hospitais criados pela Igreja Católica. Quer dizer, isso porque a Igreja Católica era uma coisa terrível, agonizante. Houve, no meio desses debates, um padre que estudou por que o dente da baleia, por exemplo, quando a baleia ela perde o dente, por que o dente da baleia nasce de novo? Por que nasce um novo dente no lugar? Ao contrário do ser humano, que quando perde os dentes, não tem mais como voltar, né? Exceto em caso de dente de leite, claro. Mas quando perde o dente definitivo, não tem mais como voltar. Então, houve padres que pesquisaram isso. Houve padres que pesquisaram, por exemplo, por que a luz, né? Eu já falei sobre isso, por que a luz, sendo algo físico que tu pode ver e até sentir a caloria dela, por que a luz, apesar de ser algo físico, ela atravessa um vitral e ao invés dela quebrar o vitral, ela passa pelo vitral sem quebrar o vitral? Se ela tem uma certa caloria, como é que ela não derrete o vitral e não quebra o vitral? Então, quer dizer, essa foi a Igreja Católica terrível, que promovia debates, promovia diálogos. Quer dizer, houve muito caso de debate. Aqueles famosos debates envolvendo Maimônides, envolvendo Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Bispo de Hipona, enfim, uh, Pedro Lombardi, né, Abelardo, enfim. Esses debates aconteciam na época da Idade Média, entendeu? Em universidades. E pessoas pobres e ricas, vassalos e suzeranos, assistiam a esses debates e debatiam entre si, colocavam bandeiras, às vezes superlotavam a universidade, então eles colocavam bandeiras na rua para seguir a direção do vento, para que o vento batendo naquela universidade, naquele ambiente onde estava acontecendo o debate, a voz dos debatedores pudesse entrar no ouvido do pessoal que estava na rua, para que o vento pudesse levar a voz dos debatedores mais longe, para que mais pessoas pudessem ouvir o debate. Então, quer dizer, essa era a terrível Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, que na Idade Média massacrou todo mundo. Outra coisa, o que é heresia? O pessoal fala muito em heresia. A palavra heresia vem do grego aireses, que significa opção, escolha. O que é o herético? O herético, em primeiro lugar, ele só pode ser uma pessoa da Igreja Católica. Tá? Não existe, a Igreja Católica ela não considera pessoas de outras religiões como sendo heréticas. Então, o que é o herético? O herético é uma pessoa católica que, tendo pleno conhecimento do catolicismo e das doutrinas da sua igreja, das ideias da sua igreja, e do que a igreja pensa sobre os mais variados assuntos, ele vai lá e começa não apenas a duvidar das decisões que a igreja já tomou sobre esses assuntos, mas ele começa a pregar uma mensagem alternativa em relação às decisões da igreja. Seria mais ou menos o seguinte: a igreja ela prega, por exemplo, contra o aborto. Aí um padre, suponhamos, resolve começar a pregar a favor do aborto. Isso é considerado heresia. Por quê? Porque ele tem pleno conhecimento acerca do que a Igreja Católica pensa acerca do aborto, mas ao invés de seguir o que a Igreja ensina, ele vai lá e cria uma nova doutrina, um novo caminho, uma nova opção, uma mensagem alternativa, opcional. Então, a hereses tem a ver com alternativa, opção. Entendeu? Ele cria uma nova opção. Ele cria uma nova opção, diferente daquilo que a Igreja Católica já tinha passado para ele, e ele vai lá e ele transmite essa nova opção que veio da cabeça dele, e ele vai transmitindo para as outras pessoas. Isso é heresia. Agora, olhem só o que é heresia. Esse padre vai ser considerado um herético.
tá? Porque ele está ensinando para as outras pessoas algo que não está de acordo com as doutrinas da sua igreja. Apesar de ele conhecer nos mínimos detalhes as doutrinas da sua igreja sobre isso, ele está ensinando isso de uma outra forma. Ou seja, de uma forma que não está de acordo com o ensinamento da igreja. O que acontece? Ele vai lá e funda uma nova religião. Ele é um herético. Mas as crianças que mais tarde vão nascer dos adeptos daquela religião que ele criou, elas não vão ser consideradas heréticas. Por que elas não vão ser consideradas heréticas se elas estão fazendo parte da religião fundada por um herético? Por um motivo muito simples. Porque essas crianças, mais tarde, adultos, eles não terão nenhum conhecimento acerca das doutrinas da Igreja Católica acerca daquela questão e, portanto, eles estão na inocência. Entendeu? Então eles vão morrer na inocência. Por exemplo, Martinho Lutero era considerado um herege. Por que Martinho Lutero era considerado um herege? Porque a igreja sempre pregou, a igreja católica sempre pregou fé e obras. Tu tem que praticar a fé e praticar as obras. E praticar as obras em decorrência da fé e ter uma fé que te leve a obras. Então a igreja católica sempre viu a fé e as obras como fazendo parte do mesmo círculo. Martinho Lutero de repente chega e diz: eu acredito que é só la fide, só a fé. Bem, ao dizer isso, ao dizer que é apenas pela fé e não pela fé e obras que o homem se aproxima de Deus, Martinho Lutero, sabendo que não era essa a doutrina da Igreja Católica, ele se comportou como herege. E aí ele ensinou isso para as outras pessoas e ele promoveu uma heresia. Martinho Lutero era um herege, morreu como herege. Mas as pessoas que aderiram aos ensinamentos de Martinho Lutero e mais tarde morreram e tiveram filhos, inclusive, e esses filhos eles não tinham nenhum conhecimento das doutrinas católicas porque eles já se criaram desde pequeno dentro de uma igreja fundada por Martinho Lutero. Essas crianças elas não eram consideradas hereges. Então todas as maldições que caíram sobre Martinho Lutero, que a Igreja Católica lançou contra Martinho Lutero como excomungado, caíram apenas sobre Martinho Lutero e não sobre as pessoas que mais tarde, sem conhecer a doutrina da Igreja Católica, aderiram aos ensinamentos de Martinho Lutero. Entendeu? Entenderam a diferença de herege? O que é herege? Então, olhem só. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a maioria das pessoas não sabe essas coisas que eu estou falando. Mesmo pessoas da Igreja Católica. O que dirá então os protestantes? Então, assim, um protestante, tá? Que ele se cria desde pequeno numa igreja evangélica que prega que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse. Aí esse evangélico mais tarde ele vai para a escola e ele vê nas aulas de escola um professor marxista, adepto de partidos comunistas, que vão ensinar para ele também que a Igreja Católica foi a mais terrível coisa que poderia ter acontecido para a espécie humana e que a Idade Média foi terrível. E aí esse jovem evangélico, ele já se criou numa igreja que via a Igreja Católica como uma prostituta do Apocalipse, e ele foi numa escola em que os professores de história dele ensinaram para ele que a Idade Média foi um período de trevas, um período terrível, e que a Igreja Católica foi a principal causadora desse período terrível chamado Idade Média. Então, quer dizer, aí esse jovem completa 18, 19 anos de idade, né, com 20 anos de idade provavelmente já se casa. Se ele fizer algum curso técnico ou algum curso no ensino superior, vai ser sempre um curso relacionado a emprego, aquilo que vai dar mais dinheiro para ele. Ele não vai querer aprender nada sobre catolicismo, protestantismo, Bíblia, coisa do gênero, ele vai se agarrar só naquilo que ele aprendeu até então. Então aí ele vai lá, se casa com 20 e poucos anos, com 20, 24 anos no máximo. Mais tarde, ele e a esposa dele vão ter um filho. E ele vai se preocupar cada vez mais em manter a família dele estabilizada financeiramente, vai trabalhar de segunda a sexta, ou até mesmo de segunda a sábado, para manter aquela família viva. A luta dele vai ser uma luta em prol da sobrevivência, para ajudar ainda mais, né, por mais que a esposa dele de repente trabalhe também, para ajudar ainda mais os livros que verdadeiramente falam do que foi a Idade Média e do que é verdadeiramente a Igreja Católica são livros caríssimos, muitos deles produzidos na Europa, então não tem como a maioria das pessoas comprar esse livro. A pessoa não vai deixar de comprar comida para levar para casa para estar comprando um livro, por exemplo. Então,
vai se tornar cada vez mais difícil para ela descobrir que a Igreja Católica não é aquele bicho de sete cabeças. Mais tarde, quando esse jovem ele tiver os seus 40 e poucos anos de idade, 50 e poucos anos de idade, o filho dele vai arrumar uma esposa e vai se casar. E nessa época ele não vai estar mais interessado com religião, com nada. Ele vai estar, se ele faz parte de uma igreja evangélica, e sempre fez parte de uma mesma igreja evangélica, se ele foi uma pessoa de uma conduta exemplar, nunca praticou nenhum tipo de elemento maldoso que pudesse prejudicar ele na igreja dele, ele provavelmente ou vai ter se tornado um presbítero da igreja evangélica da qual ele faz parte, ou vai ter se tornado pastor até mesmo, ou vai ter se tornado algum auxiliar, né, feito algum trabalho auxiliar dentro da igreja evangélica dele. E nessa idade, com mais de 40 anos de idade, 50 anos de idade por aí, o filho dele vai ter se casado com uma mulher. Na melhor das hipóteses, se essa mulher ela for uma católica, é possível que aí ele, para descobrir como é que é a religião da nora, ele vai ler alguma coisinha sobre catolicismo. Mesmo assim, vai ser muito difícil ele fazer isso. Ou, né, na maioria das hipóteses, o filho dele vai se casar com uma mulher que vai se dizer católica, apostólica romana, mas que só foi na igreja católica uma vez na vida, outra na morte. Só foi na igreja católica quando era ainda recém-nascida para se batizar e mais tarde quando jovenzinha fez a crisma. Só. Né? E a primeira comunhão. Só. Entendeu? Depois nunca mais foi. A maioria das pessoas que dizem que são católicas fazem isso. Quer dizer, só vão na igreja uma vez na vida e deu. Né? Ou na época de Natal, ou quando vão. Né? Então quer dizer, e muitas delas nem se confessam para o padre, nem vão no confessionário nem nada, porque elas pensam assim, bah, é tanto do pecado que eu cometi até hoje, e como eu nunca vou na igreja católica mesmo, se o padre fosse ouvir, né, cada pecado que eu cometi, eu ia ficar um ano, né, só para me confessar. Então quer dizer, aí é possível que esse homem, tendo uma nora católica que nunca vai na igreja católica, ele não vai sentir nenhuma necessidade de estudar nada sobre catolicismo, e vai ficar por aí mesmo. E aí ele vai morrer achando que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse, achando que a Idade Média foi um período de trevas porque a Igreja Católica era a que estava no controle da Idade Média, e esse vai ser o grande finale dele, tá? Então, a maioria das religiões que não são católicas, tá? E para ajudar ainda mais a Igreja Católica tem inimigos dentro dela, mas, né, a maioria das religiões que não são católicas, em seus livros religiosos, sempre a Igreja Católica é vista como a prostituta do Apocalipse. E para ajudar, as aulas de história das universidades e das escolas muitas vezes vão pregar que a Igreja Católica foi a prostituta do Apocalipse e que a Idade Média foi o pior período da história da humanidade. Então, quer dizer, como é que as pessoas elas vão ter uma opinião diferente? Aí, quando elas ligam a televisão, geralmente padres são apresentados como pessoas más, né? Ou então, quando elas vão ler textos, como os textos do Machado de Assis, geralmente o convento, a igreja, enfim, geralmente é apresentado nos textos machadianos como algo negativo. Então, como é que a visão dessas pessoas vai ser diferente com relação à Igreja Católica, se elas estão sendo escravizadas por uma cultura anticatólica? É muito difícil tu ter uma ascensão numa situação como essa. É muito difícil, assim, ó, para tu começar a questionar essa cultura anticatólica da qual você faz parte, só se acontecer um milagre muito grande, ou só se você de repente estiver ligando a televisão e ver alguma emissora católica e tu te interessar por aquilo ali por algum motivo que tu não sabe explicar. Só, né? Ou se tu ficar doente e aí ou tu for amigo de um padre, apesar de tu não ser católico, tu for amigo de um padre, aí o padre, por amizade a ti, de repente te dá a extrema unção, né? A unção dos enfermos, melhor dizendo, te dá a unção dos enfermos, e tu fica curado daquela doença. Aí é possível que, em virtude desse milagre, tu vá começar a se interessar alguma coisinha pela Igreja Católica. Tu vai começar a ler alguma coisinha sobre a Igreja Católica. Tu vai começar a te interessar alguma coisinha sobre a Igreja Católica. Mesmo assim, é muito difícil, muito raro, né? Então, quer dizer isso. Você tem uma cultura anticatólica, então você católico que está assistindo, veja, a maioria dos protestantes que falam contra você por você ser católico,
que falam contra a Igreja Católica, que chamam a Igreja Católica de meretriz, que chamam a Igreja Católica de anticristo, que chamam a Igreja Católica de tudo que é nome feio. Veja, eles não estão fazendo isso contra a Igreja Católica. Eles estão fazendo isso contra a caricatura que foi criada ao redor da Igreja Católica e que eles acham que é o catolicismo. A maioria deles são escravos dessa cultura anticatólica. Eles se levantam contra uma caricatura da Igreja Católica, que é evidente que se a Igreja Católica fosse verdadeiramente essa caricatura que foi feita dela, certamente você que é católico não seria católico. Quem é que iria querer fazer parte da Igreja do Anticristo, por exemplo? Óbvio que não. Então, mas eles não entendem isso. Então eles acham que de fato você faz parte da Igreja do Anticristo. Eles acham que de fato o Papa é o Anticristo. Eles acham que de fato a marca da besta seria o Vigário Generale de Dei Terris, que aparece na mitra papal. Quer dizer, então se torna uma coisa assim muito complicada, entendeu? Se torna uma coisa muito complicada. Então tu tem que aprender a ter paciência. Você que é católico, você tem que aprender a ter uma paciência assim, ó, fenomenal. Tu tem que aprender a ver com um olhar de pena essas pessoas que te xingam. Não com olhar de raiva, e sim com olhar de pena. E você, protestante, né, que você xinga os católicos, a Bíblia proíbe que você xingue as outras pessoas, a Bíblia proíbe, em matéria de fé, inclusive, a Bíblia proíbe que você xingue as outras pessoas, mesmo em questões de fé. Em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 3, versículo 2, está escrito: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Você sabe o que é altercador? Altercador é a pessoa brigona, a pessoa briguenta, que ela vai lá, levanta a voz, xinga e tal. Difamar significa falar algo a respeito do próximo que não é real. Entendeu? Então, quer dizer, quando você difama a crença, ou quando você levanta sua voz e xinga e entra em briga e tal, você está indo contra Tito capítulo 3, versículo 2, e você também está indo contra Tito capítulo 3, versículo 9 e 10. Nos versículos 9 e 10 do capítulo 3 da epístola do apóstolo São Paulo a Tito, o apóstolo São Paulo ele escreveu que você não deve entrar em nenhum tipo de debate que promova algum tipo de assunto que só vai gerar discórdia, confusão, né? Questões envolvendo genealogia, questões envolvendo questões envolvendo a religião, assim, local, assim, que tu sinta que vai gerar, longe de gerar a edificação do próximo, só vai gerar discórdia, encrenca, incomodação. Então, a Bíblia proíbe você de xingar os católicos, a Bíblia proíbe xingar. O máximo que a Bíblia diz para ti é o seguinte, ó, se tu considera que a tua crença religiosa é a melhor, e tu acha que o outro está numa crença religiosa que não é boa, vá e repreenda ele com uma linguagem sadia, com uma tonalidade de voz sadia, sem levantar a voz, sem xingar, sem falar nada feio, assim, nenhum palavrão, nem nada do gênero. Se por acaso ele não acreditar em ti, apesar disso, chama outra pessoa, né, que tenha mais conhecimento que tu, para te ajudar a debater com aquela pessoa, conversar com aquela pessoa. Se ela não der ouvidos, chama mais outra pessoa. Se ela não der ouvidos, deu. Entendeu? Não é para insistir mais. Deu. Deixa que Deus trabalhe na vida dela. Simples assim. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia também diz: se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande com ele duas. Se alguém te pedir a túnica, a capa, dê para ele também a túnica. Então a Bíblia ela é a favor da paz. Entendeu? Se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, a sua regra de fé em conduta, você tem que ser a pessoa mais pacifista do mundo, porque a Bíblia é a favor da paz. Então, isso que muitos protestantes fazem contra os católicos, de xingar os católicos, isso é contra a Bíblia. Então, se você diz que a Bíblia é a sua regra de fé e conduta, mas tu vai lá e xinga os católicos, chama os católicos tudo que é nome feio, levanta sua voz, xinga, humilha, constrange, difama, você está indo contra a palavra de Deus. Tá? Já se você for católico e você também estiver entrando no joguinho e tu também está xingando os protestantes, os evangélicos, está xingando eles de tudo que é nome, se você é católico e está xingando os protestantes de herege, de não sei mais o que, de seita, isso, aquilo outro, eu quero mostrar para vocês alguns trechinhos do catecismo da Igreja Católica que serão muito úteis para você. Então, meu amigo católico, me escute um pouquinho.
eu quero que você leia as questões 818 e 819 do Catecismo da Igreja Católica, do Papa João Paulo II. Tá? Olha só o que diz. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas, as rupturas que ele está falando aqui é a reforma protestante e coisas do gênero. Se tu ler os trechos anteriores, tu vai ver que é isso. Os que hoje em dia nascem em comunidades que surgiram de tais rupturas e estão imbuídos da fé em Cristo, não podem ser arguidos de pecado de separação, e a Igreja Católica os abraça com fraterna reverência e amor. Justificados pela fé recebida no batismo, estão incorporados em Cristo e por isso com razão são honrados com o nome de cristãos, e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos do Senhor. Além disso, muitos elementos de santificação e de verdade existem fora dos limites visíveis da Igreja Católica. A palavra escrita de Deus, a vida da graça, a fé, a esperança, a caridade, outros dons interiores do Espírito Santo e outros elementos visíveis. O Espírito de Cristo serve-se dessas igrejas e comunidades eclesiais como meios de salvação, cuja força vem da plenitude de graça e de verdade que Cristo confiou à Igreja Católica. Todos esses bens provêm de Cristo e levam a Ele, e chamam, por eles mesmos, para a unidade católica. Então veja que o Catecismo da Igreja Católica, ele diz que os protestantes, eles também são membros da Igreja Católica, mesmo que eles não façam parte dos muros da Igreja Católica. Ainda no Catecismo, na questão 1271, está escrito assim, ó. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica, ou seja, os protestantes. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos do Senhor. O batismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Então, segundo o Catecismo da Igreja Católica, nas questões 818, 819 e 1271, um evangélico que nasce na igreja evangélica, que é fiel à sua igreja evangélica, que é batizado nas águas na igreja evangélica, em que o batizador dele disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ou seja, a mesma fórmula usada na igreja católica. Esse evangélico, se ele for fiel à sua igreja evangélica, for fiel à Bíblia, ele vai ir para o mesmo céu que um católico depois que ele morrer. É isso que o Catecismo da Igreja Católica defende. Um evangélico não é um herege, à luz da doutrina da Igreja Católica. Um evangélico, um protestante, ele não é um herege à luz do magistério da Igreja Católica, à luz do Catecismo da Igreja Católica, à luz do Código de Direito Canônico da Igreja Católica. Um evangélico que nasce numa igreja evangélica desde pequeno, se cria na igreja evangélica desde pequeno, aprende desde pequeno os ensinamentos evangélicos da sua igreja evangélica, segue a Bíblia direitinho, é batizado nas águas direitinho, esse evangélico, né? E se esse batismo também obedeceu a mesma fórmula do batismo católico, que é aquele: você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aceito. Aí o batizador vai lá e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esse evangélico, fiel, obediente aos preceitos bíblicos, quando ele morrer, ele vai ir para o mesmo céu que um católico fervoroso. Ele não vai ir para o inferno, ele não vai ter nenhum problema diante de Deus, ele não vai ser rejeitado. Inclusive, o Catecismo da Igreja Católica afirma que as orações de um evangélico, eles passam pela intercessão da Virgem Maria, e que é por causa disso que as orações dos evangélicos fazem efeito diante de Deus, mesmo que os evangélicos não aceitem Virgem Maria como intercessora. Inclusive, a Igreja Católica admite que os evangélicos que seguem direitinho a Bíblia, eles são considerados católicos tanto quanto os próprios católicos. Eles são católicos apostólicos, mas não romanos. Mas eles são católicos. Eles têm a Bíblia como fonte de regra, como regra de fé e conduta, mas a Bíblia que eles têm na mão, o Novo Testamento, por exemplo, assim como o Antigo, mas o Novo Testamento principalmente, ele é um cânon que foi selecionado pela Igreja Católica. Então, o que os evangélicos têm em mãos
É uma Bíblia que, na parte mais importante para um cristão obedecer, que é o Novo Testamento, passou pela mão da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica que selecionou os livros que fazem parte do Novo Testamento, os Evangelhos, as Epístolas Paulinas, as Epístolas Petrinas, etc. Foi a Igreja Católica que selecionou tudo aquilo ali. Então, quando um evangélico obedece a Bíblia, ele está obedecendo uma obra católica. Por isso que ele é considerado católico. Entendeu? E quando ele é batizado nas águas sob a mesma fórmula da Igreja Católica, que é aquela que eu mencionei aqui, ele adentra através do batismo ao mundo da Igreja Católica. Ele se torna membro da Igreja Católica, mesmo que ele nunca sequer entre numa Igreja Católica, mesmo que ele tenha sido batizado pelo pastor da Igreja Evangélica dele. Ele, perante as leis católicas, perante a doutrina e o magistério da Igreja Católica, ele é considerado um católico. Um católico, entendeu? E quando ele morrer, se ele for fiel à igreja, se ele for fiel à igreja evangélica dele, se ele for fiel à Bíblia, se ele for fiel aos ensinamentos cristãos que o pastor ensinou para ele vai ir para o mesmo céu que um católico fervoroso. Então você, meu amigo católico, que acha que pode ganhar o evangélico chamando ele de herege, de seita, e disso, e daquilo e daquilo outro, saiba, pode ser que esse evangélico vá para o céu e você não. Mesmo que ele não faça parte da Igreja Católica e você faça. Porque de repente ele, na inocência dele, de achar que a Igreja Católica é a prostituta do Apocalipse e tal, ele está obedecendo mais a Igreja Evangélica, mais a Igreja Católica do que tu. Porque a Igreja Católica dá para ele essa possibilidade dele ir para o céu sem se tornar católico no nome, mesmo sendo católico de maneira inconsciente, sendo fiel à igrejinha evangélica dele. Então, você católico e você evangélico, nenhum de vocês tem motivos de estarem brigando um com o outro, porque os seus respectivos livros religiosos não permitem essas briguinhas, de um xingar o outro, de um dizer palavrão para o outro, de um chamar o outro de herege. Parem com isso, sejam fiéis aos seus ensinamentos, ou então vocês verdadeiramente estarão sendo hereges porque estarão indo contra os seus respectivos livros religiosos. E esse vídeo continua, tá? Forte abraço.